Você assistiu a esse clássico durante sua infância inteira, sem notar a farsa visual que estava bem diante dos seus olhos. Hollywood usou Arnold Schwarzenegger para fazer um teste psicológico com você. O diretor provou que conseguia destruir um carro de luxo e consertá-lo em segundos. E o seu cérebro aceitou a mentira, sem reclamar. Seja bem-vindo, explorador, para mais este tesouro quase perdido no tempo. Hoje, vamos escavar o segredo oculto que mudou a história do cinema. Mas já me conta aí de onde você está assistindo, porque eu vou te deixar um abraço no próximo vídeo. Para entender como a indústria manipula nossa percepção, precisamos voltar ao ano de 1985, quando o filme Comando para Matar chegava aos cinemas prometendo ser a experiência de ação definitiva. Mas, por trás das explosões e da contagem de corpos, a produção operava em um cenário de absoluto caos financeiro. O orçamento estava apertado, o tempo de filmagem era escasso, e as decisões precisavam ser tomadas no improviso. Foi exatamente nesse cenário de pressão que nasceu um dos erros de continuidade mais bizarros do cinema. O momento envolvendo o Porsche amarelo. Durante uma das perseguições mais famosas do longa, o protagonista caça um de seus inimigos pelas ruas da cidade. E, em determinado momento, o Porsche sofre um impacto brutal e capota. A lateral esquerda do veículo de luxo foi completamente esmagada, rasgando o metal e destruindo a lataria, de um jeito que tornaria impossível o carro rodar. No entanto, no corte de câmera seguinte, o ator entra no veículo, liga o motor e sai dirigindo mesmo o Porsche. Totalmente intacto. O amassado sumiu, a pintura estava perfeita, e o carro parecia ter saído da fábrica naquele instante. O diretor do longa sabia perfeitamente que aquele erro estava lá, mas eles não tinham dinheiro para comprar outro veículo, e o tempo estava se esgotando. Foi então que a equipe tomou uma decisão ousada. Eles apostaram que o público estaria tão hipnotizado pela presença do astro, que simplesmente ignoraria as leis da física e da lógica. E eles estavam certos. Durante décadas, milhões de pessoas assistiram a essa cena, e aceitaram a mentira visual sem questionar. Mas o carro amarelo foi apenas o primeiro teste. O que a produção escondeu na identidade das próprias pessoas do cenário ultrapassa os limites do absurdo. Quando analisamos um filme clássico, em alta definição, os segredos ocultos pelo ritmo da edição começam a surgir como fantasmas na tela. O diretor descobriu que, se a ação fosse rápida o suficiente, a mente humana preencheria as lacunas da forma que ele quisesse. A produção percebeu que o cinema não precisava ser perfeito, ele precisava ser veloz. Nos bastidores de Hollywood, a ficção muitas vezes se misturava com a realidade. A violência desenfreada que você testemunha na tela de Comando para Matar não foi uma escolha puramente artística, mas sim, o resultado de uma das maiores rivalidades da história do cinema. Meses antes do lançamento do filme, o ator Sylvester Stallone havia chocado o mundo com Rambo 2. O grande rival de Arnold tinha explodido acampamentos e elevado o nível de destruição a um patamar nunca antes visto. E o astro de Comando para Matar não podia aceitar ficar em segundo lugar. Ao descobrir o que Stallone havia feito, o protagonista exigiu pessoalmente que o roteiro do seu filme fosse alterado de última hora. A ordem era clara. A invasão final ao palácio do ditador precisava se transformar em um massacre sem precedentes. Os produtores começaram a inflar a contagem de corpos, de forma artificial, criando armas com munição infinita e explosões em massa. O resultado final foi tão violento que a distribuidora enfrentou um problema grave com a censura americana. O filme corria o risco de receber a temida classificação para maiores de 18 anos, o que destruiria as bilheterias. Para salvar o projeto, os editores precisaram picotar as cenas na sala de montagem, escondendo os momentos mais brutais e deixando apenas o ritmo frenético. Toda essa violência serviu como a cortina de fumaça perfeita para esconder os erros de produção. Eles sabiam que a descarga de adrenalina na mente do espectador funcionava como um anestésico para a lógica. Mas a disputa para ver quem era o maior brucutu de Hollywood saiu das telas de cinema e virou uma guerra psicológica de bastidores. E o herói do filme,
arquitetou uma armadilha genial para destruir a carreira de Stallone. Existe um momento na carreira de todo grande artista, em que o poder de manipulação sai das telas e invade a vida real. O que Comando para Matar provou para a indústria cinematográfica foi que a percepção humana é vulnerável. Se você controlar o foco de atenção de uma pessoa, você pode fazê-la acreditar em qualquer coisa. E essa lição foi aprendida perfeitamente. Anos após o lançamento do filme, o astro descobriu que um estúdio estava desenvolvendo o roteiro de uma comédia, chamada Pare, Senão Mamãe Atira. Ao ler o material, o ator percebeu imediatamente que o roteiro era um completo desastre, e que o projeto seria um dos maiores fracassos de Hollywood. Em vez de apenas recusar o papel, ele viu ali a oportunidade perfeita para aplicar o mesmo truque psicológico que usava nas telas. Ele começou a espalhar falsos boatos na imprensa, de que estava completamente apaixonado pelo projeto, e que faria de tudo para conseguir o papel principal. A armadilha funcionou perfeitamente. Ao ver o seu maior rival demonstrando interesse público pelo filme, Sylvester Stallone agiu por puro impulso e ciúme profissional. Stallone, que também havia sido convidado para o papel, assinou o contrato imediatamente, sem sequer ler o roteiro completo. O resultado foi a maior vergonha da sua carreira. Mesmo que o filme seja considerado cult, e que tenha audiência razoável quando passa na TV aberta, Stallone continua afirmando que esse foi o pior filme que atuou. Arnold provou que o cinema engana o seu cérebro, e usou esse mesmo poder de manipulação para fazer o seu maior rival aceitar o pior papel da sua vida. E se você quer ver em detalhes essa sabotagem, eu te conto tudo no vídeo sobre Pare, Senão Mamãe Atira. O link está na descrição. Já falou de onde está assistindo? E o que achou das curiosidades que eu trouxe hoje? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!